Bom, acabou o jogo, agora aí Corinthians 0, Palmeiras 1, pelo retorno aí do Campeonato Brasileiro, jogo na Neoquímica Arena. E eu tô aqui para fazer um comentário a respeito dessa partida aí, que significa muito para a disputa do título, para o que o campeonato vai, como o campeonato vai se desenhar daqui para frente. O resultado desse jogo, ele ia ser muito decisivo. Acabou 1 a 0 pro Palmeiras, num jogo que, assim, meu pensamento sobre esse jogo é o seguinte, pessoal. Eu pensei que o Palmeiras viria para essa partida com uma postura um pouco mais agressiva do que a gente viu. O time do Palmeiras veio segurando mais a bola, num ritmo mais baixo, procurando cadenciar pelo jeito. E você vê isso aqui pelos números. Você vê que o time do Corinthians no primeiro tempo teve um pouco mais de desarmes, fez mais faltas, enquanto a posse de bola ficou ligeiramente superior para o Palmeiras, o que mostra que eles tiveram uma postura de, digamos assim, cozinhar o jogo, enquanto o Corinthians foi mais vertical, estava com um ímpeto para vencer o jogo um pouco maior. Isso se refletiu em finalizações. O Corinthians teve mais finalizações, principalmente no primeiro tempo, criou algumas chances de gol interessantes até, muito pela presença importantíssima do Renato Augusto. Estou vendo aqui os lances. Algumas finalizações, mas poucas que levaram grande perigo assim. O Everton fez algumas defesas mais difíceis. Em relação a escalações, a escalação do Corinthians eu achei boa, era o que o técnico Vitor Pereira podia colocar de melhor. Já o Palmeiras também veio com força máxima, porque justamente eles têm interesse nesse jogo, eles tinham interesse, e porque na próxima semana o Palmeiras não vai ter nenhum compromisso, já que eles estão eliminados da Copa do Brasil. Eles vão ter a próxima semana livre para descansar e treinar. Por isso o Abel veio com força máxima, tinha desfalque do Gustavo Scarpa, é considerável. Acho que até passa pela falta dele a pouca criatividade ofensiva do time do Abel. Mas o jogo, em um resumo rápido, é isso. O Corinthians com ímpeto, com uma vontade maior de vencer, uma necessidade, sem dúvida, maior de vencer, para encurtar a distância que estava em 6 pontos, agora está em 9 pontos. O Corinthians até o fim da rodada pode cair até para a 4ª posição, dependendo dos resultados do Fluminense e do Atlético Paranaense. Ou seja, essa derrota aí pode custar um pouquinho caro aí pro time do Vitor Pereira. Eu diria que o Corinthians fez um jogo ok, não foi uma partida muito boa, mas foi um jogo ok, um jogo nota 6, 6,5 assim. Eu esperava até um pouco menos, porque o time vinha abatido, né, pela eliminação por Flamengo, e o Palmeiras vinha com a moral em cima, pela grande classificação que eles conseguiram nos pênaltis contra o Galo, que pipocou mais uma vez na Libertadores, mas aí é outro assunto. Vou falar desse jogo. Enquanto, como eu já disse, o Palmeiras veio com uma postura de mais cozinhar o resultado. Talvez cansar o time do Corinthians, que eles sabiam que viria para cima, e aproveitar alguma chance, algum vacilo que acaba por vir no segundo tempo. Eu já chego lá. Então, em resumo, a partida foi essa. O Corinthians interessado na vitória e o Palmeiras esperando uma oportunidade clara de fazer o seu gol, sabendo que eles são um time muito forte na defesa. Acabaram por provar isso mais uma vez, apesar de uma outra chance boa para o Corinthians. O Palmeiras se prova forte na defesa mais uma vez. O Corinthians invariavelmente é um time com as dificuldades ofensivas, mas, reiterando, eu não achei que foi tão ruim o desempenho ofensivo nesse jogo. Vocês podem pegar os números, estou vendo aqui. Não faltou finalizações, não faltou posse de bola, não faltou vontade para o Corinthians, não faltou espírito para o Corinthians vencer o jogo, que é o que o técnico Vitor Pereira já disse que é o mais importante para ele. Não faltou espírito de luta, o Corinthians não perdeu o jogo de cabeça baixa, que é uma coisa que irrita muito o torcedor. O Corinthians perdeu o jogo lutando, correndo e se dedicando pela vitória.
O momento crucial veio no segundo tempo, no qual o Rafael Ramos, que vinha fazendo um bom jogo, lateral português, sai por uma lesão muscular na coxa, parece, e aí o Vitor Pereira tem que colocar o Fagner, que é o dito titular da posição, se acha o dono da posição, e ele acaba por cometer uma falha grosseira que resulta no gol do Palmeiras. Ele tenta inverter a bola da direita para a esquerda, dá a bola de presente pro Dudu, ele puxa o contra-ataque sozinho, abre pro Wesley na esquerda, o Fagner fica sem saber o que fazer, o Piquerez passa, o Fagner não consegue acompanhar, obviamente, cruza pro meio, o Rony acaba fazendo o gol contra. Mas o grande culpado da jogada foi o Fagner. Na minha humilde opinião, não há discussão em relação a isso. Não dá para falar, o Rony fez o gol contra. Se ele não fizesse, o Lopes, que estava chegando ali, o centroavante do Palmeiras, faria o gol, certo? Tinha uma chance enorme. Então, era um lance ali muito fatal. Alguém ia fazer o gol. Acabou sendo o Rony contra. O grande culpado desse lance foi o Fagner, certo? Que já não vem bem há muito tempo nesse time do Corinthians aí, tá jogando com nome, certo? A minha impressão dele tá sendo muito ruim. Depois disso, o Palmeiras ficou ainda mais confortável. Abel fez algumas alterações, já tinha colocado justamente o Wesley, que participou, colocou o Gabriel Menino, entrou também uma contratação nova deles, o Bruno Tabata, que acho que jogava em Portugal, e o Palmeiras ficou bem tranquilo dali para frente. O Corinthians, obviamente, tentou mais ainda ficar com a bola, fazer jogadas, muitos cruzamentos que não adiantam de nada, cruzamentos que não acertam ninguém, vários escanteios o Corinthians cobrou também sem conseguir finalizar, e o resumo do jogo é esse: Corinthians com vontade, com espírito, mas esbarrando em algumas próprias limitações e, obviamente, na grande capacidade defensiva que tem o time do Abel Ferreira. Então, o campeonato agora fica muitíssimo a favor do Palmeiras, 9 pontos à frente do próprio Corinthians. Como eu falei, o Fluminense ainda vai jogar na rodada, pode conseguir ultrapassar o Corinthians e ficar em segundo, e ficaria 7 pontos do Palmeiras, o Corinthians está 9. O Atlético Paranaense também pode ultrapassar o Corinthians por número de vitórias e também ficar a 8 pontos do Palmeiras. Então, a mínima distância que o Palmeiras vai ter na rodada é de 8 pontos. Já estava tranquilo com 6, vai terminar no mínimo com 8. E se der tudo certo para eles, eles terminam aí com 9 para o próprio Corinthians. Então, o Campeonato Brasileiro está muito favorável para eles. Time fortíssimo, time do Abel. Mas esse jogo especificamente, uma análise que para mim é justa, é que o empate teria sido um resultado muito ok. Não seria nem ruim, não seria obviamente ruim para o Palmeiras, seria pior para o Corinthians por jogar em casa. Mas acabou por ser uma derrota dolorosa por ter entregado o gol de graça para o outro time. O Fagner, lateral, que entrou durante o jogo, entregou o gol para o Palmeiras, que ofensivamente estava fazendo um jogo muito tímido, muito discreto. Tiveram umas 3 finalizações tudo para fora, uma só que o Cássio teve que defender. O jogo estava tímido. Palmeiras obviamente cansado por conta da partida da Libertadores aí do meio da semana contra o Galo. Eles jogaram com 1 a menos, né, com 2 a menos até no final da partida, eles estavam bem cansados. Então, em resumo, é isso. Palmeiras favoritaço ao título brasileiro, se não for campeão. É uma surpresa enorme, né? Você vê a tabela aqui. Eles estão muito na frente. Para eles perderem a liderança, precisaria de mais umas 3 rodadas. Extremamente difícil disso acontecer. Não só os outros times têm uma irregularidade, mas o Palmeiras tem regularidade. O Palmeiras dificilmente perde jogos. Essa é a grande questão. Eles têm o melhor ataque, têm a melhor defesa. E o time que é bom, como eles são, aproveita uma chance que o adversário deu e o Corinthians deu. Então, resumo do jogo é isso. 1 a 0. Título do Palmeiras está muito encaminhado, na minha opinião. E o Corinthians vai ficar pelo caminho aí no Brasileiro. Era esse o jogo para virar a chave. Não conseguiu. Adeus, Campeonato Brasileiro. Tem que focar na Copa do Brasil aí, ver se consegue reverter o resultado contra o Atlético Goianiense. É muito difícil, mas eu acho possível. Eu acredito que o Corinthians pode sim reverter, se jogar com o mesmo espírito e não desperdiçar oportunidades de gol, que também tem sido marca em alguns jogos. Nos jogos que consegue criar um pouco mais,
o time acaba perdendo chances de gol. Isso não pode mais acontecer. Tá certo? Então, em resumo do jogo é isso. Valeu para todo mundo que assistiu aí. Pretendo voltar na semana que vem, no fim de semana aí, para comentar os próximos jogos, já que no meio da semana eu acredito que não vai ser possível aí pelos horários. Tá certo? Então, valeu pessoal, esse foi o comentário de hoje. Falou!